Arrume do jeito que achar melhor. Tá bom? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade de podermos retornar a esta casa que sempre me recebe com tanto amor, com tanto carinho, ao nosso querido Dr. Lutênio e a todos os presentes que deixaram momentaneamente o convívio e o conforto do lar para aqui estarmos reunidos nesta grande família espiritual que esta casa se tornou. Que Jesus, o nosso modelo, o nosso ícone, o nosso referencial de amor e de bondade, de equilíbrio e de serenidade, seja o motivador para nós buscarmos a conexão com o nosso próprio eu, religando ao nosso Criador. Falarmos de Dona Ivone é falarmos de mediunidade. Falarmos de mediunidade é falarmos de doação. Dentre muitos médiuns que se destacou nas fileiras do Espiritismo no século passado, sem sombra de dúvida, a Dona Ivone tem um papel singular. Uma médium que veio com um único compromisso mediúnico, trazer para todos nós notícias do Vale dos Suicidas. Informações que até aquela altura pouco sabíamos, para dizermos que nada conhecíamos. O Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, é um extraordinário livro para nos mostrar o amor que nós somos convidados a depositar na vida. Não o amor apenas e tão somente na sua conjugação verbal, eu te amo, mas no modo que lidamos perante a nossa própria consciência. Ela que veio com este compromisso de trazer apenas esta obra, foi tão extraordinária que desencarnou com mais de 20 livros publicados, em que a sua grande totalidade pela Federação Espírita Brasileira, dos mais variados espíritos, incluindo Dr. Bezerra de Menezes. É curioso que não é a mediunidade que faz o homem ou a mulher, é o homem ou a mulher que faz a mediunidade. Médiuns, segundo a nomenclatura de Allan Kardec, baseado no livro dos médiuns, todos nós somos, com percepções diferentes, em graus de contato diferente com o mundo espiritual. Mas falarmos de mediunidade é falarmos do nosso próprio eu. Antes de nos preocuparmos em sermos um bom médium, temos que ser um bom cristão. É curioso que as pessoas chegavam para Chico Xavier e perguntavam assim: Chico, como eu faço para ser um bom médium? Como eu faço para trazer cartas do além? Como eu faço para receber obras de Emmanuel, de André Luiz, de Dr. Bezerra, deste, daquele? E o Chico dava algumas instruções. E quando estava no seu núcleo de amigos próximos, dizia: é curioso que muitas pessoas vêm em busca de me perguntar como faz para ser um bom médium, mas poucos me perguntam o que eu faço para ser um bom cristão. E a Dona Ivone é um extraordinário resumo do que vem a ser a doação pelo ideal, o que vem a ser o contato direto com o mundo espiritual, sem deixar com que a vaidade, sem deixar com que a prepotência, sem deixar com que a ilusão do aplauso e do elogio fale mais alto. Na atualidade não temos uma médium como a Dona Ivone.
Não temos um médium como Chico Xavier. Temos extraordinários oradores, extraordinários intérpretes, extraordinários companheiros que trabalham com o mundo espiritual, seja na escrita, seja na psicografia. Mas a mediunidade, como nós compreendemos na sua acepção da palavra, a terra está carente. Muitas vezes, pelo próprio ego do médium, pelo próprio ego do orador, pelo próprio ego do dirigente, em que quer ser mais do que a própria mensagem. Falarmos de amor é falarmos do contato mais íntimo que devemos ter para conosco. Eu me recordo que certa feita, retornando para a cidade de Itapira, onde trabalho profissionalmente, onde resido e onde fica a associação espírita que colaboro, estava retornando de uma viagem e o amigo espiritual me indagou: André, o que é o amor? Nós falamos comumente eu te amo, verbalmente falando. Comumente escrevemos eu te amo, através das mídias sociais, do telemóvel, desta facilidade toda. Mas, em verdade, o que é o amor? Geralmente, nós, os encarnados, temos uma visão superficial do que é o amor. Sentimos uma afinidade pela nossa companheira, pelo nosso companheiro. É amor? É amor, mas o que é o amor? Temos uma afinidade, uma ligação com os nossos filhos. Muitas vezes, atraídos pela lei da afinidade, é amor, mas o que é o amor? Muitas vezes temos uma ligação extraordinária com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso núcleo íntimo que compõe a nossa família. Mas o que é o amor? É fácil falar do amor, mas é difícil viver o amor. E quando o amigo espiritual me indagou, eu confesso que eu fiquei sem saber o que é o amor. E para ser franco, em primeiro lugar para comigo, e depois para o amigo espiritual, que é sempre generoso e gentil comigo, eu preferi da franqueza. E eu disse: eu não sei o que é o amor. Eu não sei. O amigo espiritual apenas e tão somente me informou: quando chegares em tua casa, procure no Evangelho segundo o Espiritismo a passagem bíblica do maior mandamento. Cheguei em casa, tive o convívio com os meus familiares, almoçamos, conversamos, demos risada e trocamos abraços. Fui para o meu quarto, peguei o Evangelho, fui ao índice. Para minha surpresa, o maior mandamento é o único momento em que Allan Kardec repete por 2 vezes a mesma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo. É a única mensagem duplicada. Está no capítulo 11, amai-vos uns aos outros, e no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, ou Levi, no seu capítulo 22, versículos de 33 a 40. Pois bem, abri e li. Quando nos fala que os fariseus reuniram-se em assembleia, posto que Jesus calou a boca dos saduceus. E os doutores da lei, os metidos a saberem de tudo, conhecerem tudo, darem opinião sobre tudo, perguntaram com um ar desafiador perante o Cristo qual seria o maior mandamento. Só que eu fui compreender Jesus estudando a vida do Chico. Estou falando muito rápido? A visão que nós, os espíritas, devemos ter do Cristo não é aquela que nós trazemos no nosso íntimo, de um Cristo crucificado, com um olhar melancólico, depressivo, com aquela coroa infame, com aqueles pregos, com aquele corpo marcado
pelas chagas das feridas que os soldados romanos faziam através daquelas lanças. A visão que nós devemos ter do Cristo é o Cristo amor, é o Cristo ressuscitado, não no seu termo da palavra, mas no seu termo espiritual, dando provas que a vida continua, da imortalidade da alma. E estudando a vida do Chico, eu tive o mínimo de noção quem é Jesus. Muitas pessoas imaginam que as pessoas que tiveram contato com o Chico aumentam perante o Chico. Eu já falo o oposto. Tudo que nós falamos do Chico é pouco perto do que ele é. Ainda não sabemos quem é Chico Xavier, como não sabemos quem é Jesus. Esta obra eu tenho na casa de meus pais, assinada pelo Chico. Nós ainda não sabemos quem é Jesus. E o Chico, no século XX, contemporâneo de todos nós, nos mostra o que é ser um cristão, um apóstolo da paz, no século vindouro. Quando meu pai teve a oportunidade de ir pela primeira vez ao Chico, meu pai conheceu o espiritismo por um processo obsessivo, em que na cidade de Itatiba começou a participar do tratamento, do atendimento fraterno, do estudo, isso nos idos do ano de 1983, 84. Ele teve a oportunidade de ir numa casa em que o dirigente da associação era amigo pessoal de Chico Xavier, ao ponto de mensalmente lotar um autocarro e ir de Itatiba a Uberaba. Na primeira vez que o meu pai foi, o Chico nunca tinha o visto pela frente. O Chico já passava da casa dos 75 anos de idade. Meu pai chegou, participaram das atividades do Grupo Espírita da Prece, e após as atividades foram para a casa do médium, que era no mesmo bairro, Parque das Américas, em Uberaba. Quem conhece sabe do que eu estou dizendo. Chegando na casa do Chico, o Chico olha para o meu pai, lá estava num grupo muito menor de pessoas comparado com o centro, ele vira para o meu pai sem o conhecer e diz assim: boa noite, Sérgio, como está? Mas não parou por aí. Como está a tua mãe, a Dona Glória? Como está o teu pai, o senhor José? Como estão os teus irmãos? E narrou o nome de cada irmão do meu pai. Como está a tua noiva, a que hoje é a minha mãe, a Soraya? Como está Itatiba? Uma mediunidade anímica do seu próprio eu. Primeiro facto que nos liga a compreendermos Jesus. Porque se o Chico era tudo isto, quem é Jesus? Eu brinco que a diferença espiritual do Chico para Jesus é a mesma de nós para o Chico. Um é o Cristo. Já atingiu o grau máximo ao ponto de ser o co-criador da Terra, como está no livro A Caminho da Luz. E o Chico, um arauto da paz. Um espírito bem-aventurado. Segundo facto que nós podemos narrar para a nossa compreensão. Pensar perto dele era um perigo. Meu pai chegou para o Chico, e o Chico, isso já foi a terceira ou a quarta vez que o meu pai foi a Uberaba. O Chico olha para ele e fala assim: meu filho, tu tens o compromisso com a oratória e precisa estudar 2 horas por dia. O Chico tá doido. Meu pai apenas pensou isto. O Chico tá doido. Eu noivo, promovido no meu trabalho, perto de casar, aumentou minha jornada de trabalho. Como é que eu vou estudar 2 horas por dia? O Chico parou, olhou muito sério para ele e disse assim: meu filho, durma menos e estude mais. Pensar perto do Chico era um perigo. Olha a presciência do Chico perante o futuro. Quando meu pai chegou para ele e disse assim: Chico, eu vou mudar para uma cidade. O Chico parou e falou assim: meu filho, tu vai mudar para uma cidade que eu sou filho.
que o Chico é filho da cidade de Itapira também, é um cidadão itapirense, tu está indo para uma cidade que eu também sou filho, e a tua estadia em Itapira vai ser igual a uma rosa. O corpo é marcado por espinhos, os espinhos são as lutas, são as ingratidões, são as injúrias, são as fofocas e as maledicências. Mas, se olhar para cima, verá o botão da rosa, exalando um perfume extraordinário, com as suas pétalas muito lindas. A tua vida em Itapira será como uma rosa. Deu para compreender um pouquinho quem é Chico Xavier? Agora, será que nós temos ideia de quem é Jesus? Ainda não. Pois bem, quando as pessoas perguntaram para o mestre qual o maior mandamento, não foi com o intuito de um aluno que pergunta a um professor, foi com o intuito de ter do que condenar Jesus. Porque naquela época vivia sobre a lei judaica, vivia sobre a lei mosaica, e Jesus era amor, era paz, mas era prudência acima de tudo. E Jesus sabia a maldade na pergunta, sabia a intenção da pergunta. E como captava o pensamento de cada um que ali estava, apenas e tão somente disse assim: podemos resumir todos os mandamentos em 2. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu acabei de ler, coloquei o evangelho no meu colo, eu estava sentado, o amigo espiritual tornou a me perguntar: compreendeu o que é o amor? Eu disse assim: da perspectiva que me passou, não. Porque esta mensagem não é nova para mim. Eu já tive a oportunidade de ler, de estudar, de ouvir companheiros inspiradíssimos falando sobre ela, e eu não compreendi o que vem a ser o amor por esta perspectiva. Ele apenas me disse: inverta a ordem. É impossível eu amar o meu semelhante sem me amar. Por que eu estou dizendo isto? Porque foi o passo básico da vida de Dona Ivone. Não é porque ela tinha uma extraordinária mediunidade que era uma médium evoluída. Não. Esta encarnação dela foi para resgatar os suicídios que ela havia cometido no ontem. Não foi porque era uma médium missionária, como foi o caso do Chico. Mas ela doou tanto que a sua mediunidade extrapolou o seu cronograma reencarnatório, positivamente falando. Como também o inverso é verdade. Quantos médiuns, ao se perderem na mediunidade, os bons amigos espirituais não os deixam à mercê dos zombeteiros, dos obsessores, dos espíritos que não querem nada com nada. E a partir do momento que nós nos amarmos, compreendermos quem somos, nós passaremos a amar o nosso próximo. Amar a nós mesmos não é imaginar ser insubstituíveis. Não é imaginarmos que o mundo tem que girar em torno do meu eu, das minhas necessidades. Como nos amar também não pode ser com aqueles pensamentos de menos-valia. Eu não dou conta, eu não consigo. Nós podemos de tudo. É curioso que Paulo, o apóstolo da gentilidade, nos assevera: tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo nos é lícito porque temos livre-arbítrio, o poder de escolher, o poder de interagir conosco mesmo. Mas nem tudo nos convém, porque hoje sabemos que para cada passo que nós damos, repercute contra nós mesmos. Se é um passo de amor, voltará amor. Mas se é um passo de tempestade, voltará a tempestade. E a escolha está nas mãos de quem? De cada um de nós. Nós somos atores e escritores da nossa jornada aqui na Terra. A minha felicidade tem que depender em primeiro lugar de mim. A minha esposa, complemento da minha felicidade. O meu marido, complemento da minha felicidade.
Os meus filhos, complemento da minha felicidade. Mas a felicidade primária parte do nosso eu. Quando eu não estou em paz comigo, eu não estou em paz com ninguém. Quem faz a beleza do mundo são os nossos olhos, não é o lugar. Às vezes estamos num lugar paradisíaco, lindo, formidável, mas nós estamos com um olhar deprimido, com um olhar ansioso, com um olhar desconexo com o belo. Eu não verei a beleza. Às vezes eu estou num local que não inspira beleza alguma, mas ao estar em paz comigo, aquele lugar se torna bonito, se torna agradável, porque eu estou em paz comigo. A nossa atual oportunidade reencarnatória, ser espírita, é se conectar com o seu próprio eu. Ser espírita é compreender que a vida nada mais é do que uma oportunidade perante nós mesmos e depois perante os outros. Perante nós mesmos, o amar, o respeitar, o tolerar. Os gregos, dentre muitas contribuições que deram, ficaríamos horas narrando as suas grandes contribuições, porém, vamos narrar apenas duas. O diálogo verbal e as artes cênicas, em que num teatro a céu aberto, eles colocavam uma máscara e assumiam uma personalidade, que a psicologia fala do persona, na atualidade, com palavras bonitas. Nós todos temos as máscaras. O André, do Centro Espírita, é diferente do André como pai, do André como filho, do André como neto. O André como familiar é diferente do André profissionalmente falando, seja de chefe ou seja de funcionário. Que, por sinal, é diferente do André pedestre, do André motorista, do André cidadão. É aí que entra a beleza da Dona Ivone e do Chico. Porque eles conseguiam ser a mesma pessoa, seja onde fosse. Um exemplo clássico do Chico é quando ele ia no supermercado. Comprava 4 tomates. 2 bons e 2 mais ou menos. Aqui em Portugal tem tomate mais ou menos? Pois bem, ele comprava 2 e 2 mais ou menos. O dono do estabelecimento comercial, depois de alguns anos de convívio com o médium, perguntou: Chico, posso lhe fazer uma questão? Pode, meu filho. Por que tu, quando vem aqui, não compra 4 tomates bons? Já que está pagando, por que não compra 4 tomates bons? Quem é do Brasil, quem conhece o estado de Minas Gerais, sabe que eles têm uma expressão muito típica. O ai, meu filho, para não te dar prejuízo. Porque se eu só comprar os tomates bons, quem que vai comprar os outros? Para a salada de hoje e de amanhã, os 2 mais ou menos estão bons. E os 2 em perfeitas condições fica para o longo da semana. Quem de nós pensa no outro? Eu estou pagando, quero o melhor. Egoísta. Eu estou pagando, quero o melhor. E depois nós não sabemos por que a Terra continua rica intelectualmente e pobre moralmente. De primeiro mundo, a Terra é apenas no seu aspecto intelectual, porque não tem um país de primeiro mundo em termos espirituais. O intelecto humano, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japão, primeiro mundo. Mas e o sentimento? É o convite para a atualidade. Porque no mundo espiritual eu não serei mensurado pelo que eu sei, e sim pelo meu amor. Por isso que Allan Kardec coloca de uma forma brilhante: o espírita tem 2 mandamentos. Espírita, amai-vos, eis o primeiro. Espírita, instruí-vos, eis o segundo. É curioso que Kardec nos convida primeiro a amar e depois a estudar. Ambos são muito importantes, mas do que adianta um conhecimento morto sem ações? A Terra está cheia de médiuns,
cheia de oradores, cheio disso e cheio daquilo. Mas cadê o amor? Cadê a fraternidade? Cadê o respeito? Cadê o diálogo? O que adianta a gente ser rico de livros, rico de intelecto, rico de conhecimento, se quando eu sou convidado a estender as mãos, eu não tenho capacidade? Exemplo, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, publicado em 1935. O segundo livro do Chico, ditado pela sua mãe. Uma lavadeira, aqui tem lavadeira também? Pois bem, uma lavadeira, analfabeta, mãe de 9 filhos, aos olhos do conhecimento humano uma ignorante, porque não teve a oportunidade de estudar, quando desencarna, passa um tempo e é amparada. E mais, tem dinheiro espiritual suficiente para conhecer Marte, Saturno. A gente está custando sair do umbral? Aí depois a gente vê nosso lar, Dr. Carlos Chagas, médico, com título de doutor, porque nós, humanidade, gostamos de doutor, médico, sanitarista, cientista, descobriu a cura para a doença de Chagas através do bichinho chamado barbeiro. Um extraordinário homem, um extraordinário cientista. Quem procurar a vida de Carlos Chagas no livro Nosso Lar não vai achar, porque era de uma família importantíssima e que teve a necessidade de ter muitos fatos da sua vida alterado. Chegou no mundo espiritual, mesmo fazendo tudo o que fez, ficou 8 anos no umbral, denso. O que vale? Conhecer ou fazer? Isso é o oposto. Um era o que a humanidade sonha em ser: rico, conhecido, aclamado pelo seu intelecto. A outra era o oposto: pobre, sem acesso à cultura, mãe de 9 filhos, o seu tempo era preenchido, porque quando nascia um já estava no forno o outro. Não tinha tempo nem para a coitada respirar, era um atrás. E se vivesse mais 10 anos, era mais 10 filhos que ela tinha. Chegou no mundo espiritual e num tempo rápido foi amparada. Aí eu fiquei olhando para mim, que não estou nem de um lado e nem do outro. Eu vou para onde? Eu vou para onde? A minha preocupação não é para onde eu vou, é o que eu faço agora. Porque o amanhã vai depender. Mas quantos anos eu terei? Não sei. Sou jovem hoje, mas quantos jovens não desencarnam de repente? Então a idade pouco importa. O que importa é o modo que nós lidamos com a vida. E a partir do momento que eu me amar, que eu valorizar a minha oportunidade, eu vou ver o próximo. Eu vou ver o meu semelhante. Como pessoas que precisam da minha ajuda, da minha intercessão, da minha participação. Foi o que a dona Ivone fez a vida toda. A partir do momento que ela interiorizou o amor, ela começou a doar. Não apenas nas suas excelentes palestras, mas nos seus livros e, em especial, nas suas ações. Porque o que fez ela ser o que ela foi, não foi apenas e tão somente a mediunidade. Porque de médiuns a terra está cheio. Mas foi o devotamento que ela lidou no trabalho, a renúncia, o esforço. Médium que não quer renunciar vai ser um médium sempre comprometido com a ociosidade. Não adianta agradar a todos e a tudo. Trabalhar com Jesus é sinônimo de renúncia. Mas não aquela renúncia, eu tenho que fazer. Não, nós somos convidados. A escolha é nossa. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco estaremos do outro lado da vida. Será que o nosso esforço de hoje não vai nos garantir um espaço melhor no amanhã? A vida de todos nós é muito agitada. Muito trabalho, muita correria. Acordamos cedo, chegamos em casa tarde. A nossa cabeça é sempre povoada pelos nossos compromissos, pelas nossas preocupações. Mas e a preocupação que nós devemos ter para conosco? Certa feita, acabando um estudo da casa, uma companheira me perguntou: André, qual lado é mais importante, o material ou o espiritual? Eu disse: são iguais. É a feição de um pássaro. Se um pássaro tem uma asa maior do que a outra, o seu voo vai ser sempre limitado, pequeno e de curta duração.
Se eu visar apenas o lado espiritual, eu passo fome. Porque nós precisamos nos manter financeiramente falando. Se eu só olho para o lado material, continuo tendo de tudo que a vida pode me dar e sentindo um vazio existencial. Sentindo falta das coisas, tendo de tudo que o mundo pode me dar. Mas eu esqueço que amor não está à venda. Carinho não está à venda. Sentimentos não estão à venda. Seria muito bom chegar no supermercado e comprar uma dúzia de amor. Comprar 500 gramas de felicidade, mas não está à venda. Isso é perante nós mesmos. Isso é um contato que nós devemos ter com o nosso eu. E a partir do momento que eu me amar, eu vou ver o meu próximo. Por que muitas relações familiares, em especial conjugais, chega um determinado momento, sofre grandes abalos? Porque nós imaginamos que a conquista é apenas no namoro. Passou o namoro, a pessoa já é minha. E ninguém é de ninguém. A conquista deve ser todos os dias. A partir do momento que esquecemos de que o outro precisa ser motivado pelo combustível do amor, é o que nós vemos na atualidade. A falta de vontade de estar com o outro. E muitas vezes fechamos no nosso próprio eu. Nesta parte, eu me lembro daquela parte bíblica em que Maria estava grávida e José tinha necessidade de sair de Nazaré e ir para Belém. E quando ele falou para ela da necessidade daquela viagem, ela disse: eu também quero ir. Para José, foi ruim ela ter ido. O tempo da viagem aumentou, ele só tinha um único burrinho, e no caso ela estava grávida, quem ia no burrinho era ela ia a pé. O tempo ia aumentar, triplicar, porque a mulher está grávida, não podia dar aqueles passos acelerados se ele estivesse sozinho. Mas o que ele disse? Venha comigo, porque eu te amo e vai ser importante eu estar contigo. Isso é amor. Isso é amor. É nós vermos que o outro precisa de nós integralmente e não superficialmente. Na atualidade, nós vemos relações superficiais. Todos nós somos dotados de muitos conhecidos, mas de poucos amigos. Rico não é quem tem dinheiro, porque dinheiro não compra amizade. Dinheiro não compra respeito. Dinheiro pode nos fazer com que as pessoas nos temam, mas não que nos amem. Rico é quem tem amigos, que no momento da dor, no momento da situação difícil, vai estar pronto para ajudar, para cooperar. É esse o convite que nós temos através da vida missionária de Dona Ivone, através dos seus livros extraordinários. De nada adianta guardar para nós. Todos nós que aqui estamos temos mais motivos para sorrir ou para chorar? Para sorrir. Por que sorrimos pouco e reclamamos muito? Por que nós cultuamos a lei do negativismo, a lei do pessimismo, de que tudo é difícil, tudo é complicado, eu deixo para depois, igual quando nós vamos no nutricionista. Vem aquela prescrição, não pode isso, não pode aquilo. E o pior é que a gente pega aquilo e acha ruim com o profissional. A gente abusa a vida toda. Depois ele corta isso, corta aquilo, o errado é ele. Quando não, dizemos assim, segunda-feira eu começo o regime. E esta segunda nunca chega. E quando falamos de reforma íntima, o espírita também é assim. Amanhã eu começo. Só que cada dia que se passa é um dia mais próximo de retornarmos para o mundo espiritual. Até a vida está passando. De aniversário, nós vamos fazendo adversário. Porque a vida vai passando e com ela vão vindo as dificuldades naturais, que o corpo é uma ferramenta, por mais que nós nos cuidemos. Façamos enquanto há tempo. Não esperemos pelo amanhã. Não esperemos pela dor, não esperemos pela situação difícil, não esperemos pelos problemas da vida, porque não sabemos o amanhã. Se eu posso, eu faço, e faço agora. Eu posso fazer pouco, faça com amor, faça com carinho, faça com caridade, em primeiro lugar para consigo mesmo. Porque a minha preocupação na atual encarnação não é para com os outros, é para comigo. O que Jesus diz de dois cegos, um caminhando junto com o outro? Ambos caem no primeiro buraco. Se eu não me auto-iluminar, eu não vou iluminar a vida de ninguém. Eu posso até ter vontade, mas não vai ter eletricidade. A eletricidade da compreensão, a eletricidade da aceitação.
enquanto nós não compreendermos que cada um de nós que nos pré-disponibilizamos a sair nesta noite de nossa casa, aqui estarmos, nós somos um mundo íntimo, um comparado com o outro. E o nosso convite não é perante o Cristo ainda, mas é perante a nossa consciência. Quando nós falamos missionário, logo lembramos dos grandes homens e das grandes mulheres que passaram e que passam em nossos meios, uns no anonimato, outros à vista de todos nós. Mas nós também somos missionários. Porque a palavra missão, segundo a sua definição no dicionário, é a pessoa que tem um compromisso, uma missão a ser desenvolvida. Eles tiveram missões a nível coletivo. Nós temos missões a nível pessoal, a nível com aquele familiar difícil, a nível com aquele familiar complicado, com aquele companheiro no trabalho que nos exige mais do que nós podemos doar. Ah, a vida é muito difícil. Quantos de nós já não falamos isto? E não vai ser falando que a vida é difícil que a vida se tornará mais fácil. Eu já ouvi muitas vezes, quando eu estive aqui em Portugal nesta jornada, no inverno, apesar de nós, os brasileiros, não estarmos habituados, pelo menos eu que sou do Sudeste, não tem o frio que tem em Santa Catarina, que tem no Paraná, que tem no Rio Grande do Sul, tem regiões do Brasil que também tem geada, que tem temperaturas negativas, como as serras catarinenses, por exemplo. Mas a minha região não tem. Então as pessoas falam assim para mim: nossa, André, você deve estar com isso ou estar com aquilo. Eu falo: não, eu estou bem agasalhado, eu estou com 10 blusas aqui, eu não passo frio. A preocupação de vocês não tem que ser comigo, tem que ser com aquele português e com aquele imigrante que nesse momento está passando frio lá fora, não comigo. Eu estou bem agasalhado, eu não passo frio. Se eu passar, eu vou numa loja e compro uma blusa. Não vou passar frio. Mas e aquele companheiro que está lá fora? Às vezes nós chegamos em casa, abrimos o nosso guarda-roupa, tem 10 blusas de frio. Deve ter umas lá que a gente não usa há 30 anos porque não serve mais. Mas está lá no guarda-roupa. A gente usa 30 blusas de frio? Não usamos, mas guardamos. E o problema é que depois fica para os nossos herdeiros ter que ficar distribuindo essas coisas todas. A gente ainda dá trabalho para os outros ainda quando morre. Livra, desapegue. A gente é muito apegado à camiseta, à camisola, a blusão, a calça comprida, a meia, a sapata. Às vezes o sapato está com aquele furo, mas a gente cultua porque é bonita. Faz 15 anos que está comigo. Às vezes a gente guarda aquela camiseta de quando ficou noivo. Não é? E quando a gente é novo, é magrinho, tem um corpo bem definido. Depois passa a idade, aumenta para um lado, aumenta para o outro, a coisa já não entra mais com tanta facilidade, mas aquela camiseta está no guarda-roupa. Porque a gente tem a esperança que nessa encarnação ainda vai usar. Perca essa esperança que nessa já não dá mais. Deixa a ilusão, não dá mais. Aceite como é. Por isso que, quando nós falamos de nos amar a nós mesmos, a minha mãe dizia assim para mim, desde pequeno, e fala até hoje. Mas mãe, coitada, não é? Ela vira para mim e fala assim: meu filho, não tem homem mais bonito do que você. A minha avó, que não enxerga direito, confirma. E a minha irmã, por conveniência, quando ela precisa de mim, sou o irmão mais bonito da terra. E o melhor, porque só tem eu. Tirando a minha mãe, que não conta, a minha avó, que não enxerga, e a minha irmã, por conveniência, se eu não me amar, quem é que vai? Tem que me amar. Amando, eu vou amar o meu próximo. Amando o meu próximo, eu vou amar Deus. Eu vou amar aquele que me deu a vida. Eu vou amar aquele que me deu a oportunidade daqui estarmos. Nesta oportunidade extraordinária de termos um corpo. Eu vou mencionar algumas pequenas coisas apenas para nós vermos. Antes de ontem, para ontem, eu acordei com a minha garganta incomodando. Mas fiquem tranquilos, a minha mãe já mandou uma bolsinha de remédio comigo, tá? Tem remédio, se alguém quiser remédio, eu também tô doando, tá bom? Viu, Lutero? Minha mãe mandou e tem um médico na casa, deu receita pra tudo. Olha, você leva isso, leva aquilo. Eu até me perdi já naquela receita lá, mas tá bom. Aí incomodou, eu fui tomar uma água, incomodava, ardia e não era legal. É engraçado que a gente só dá valor na garganta quando dói.
Eu nunca agradeci, por exemplo, na prece a garganta que eu tenho. Uma coisa boba, não é? Eu tenho dificuldade para ver, mas olha como Deus é generoso. Permitiu que nós tivéssemos óculos. Há 300 anos atrás não tinha. Os amigos que aqui têm problemas para ouvir, olha como Deus é generoso com o aparelhinho para ouvirmos melhor. Hoje a vida vai aos 80, 90 anos. Se é bem, não sei, porque às vezes a gente chega mais ou menos, não é? Mas que a gente chega geralmente até os 80, chegamos. Vamos valorizar a nossa vida. Vamos sair desta casa na noite de hoje com um nítido compromisso perante a nossa própria consciência. Nós podemos fazer mais e melhor do que nós já estamos fazendo. Por mais que a dificuldade bata na porta da nossa casa, por mais que as lutas venham, por mais que as complicações cheguem até nós, nós não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. E a partir do momento que eu ver a vida com o devido amor que ela merece, a vida vai ganhar uma outra cor. A cor da alegria, a cor da tolerância, a cor do respeito. São coisas que apenas um coração iluminado pelo amor poderão nos dar. Que a Dona Ivone e tantos outros companheiros que trabalharam com afinco, não pela causa espírita, porque acima de tudo eles eram cristãos, que esses cooperadores do Cristo nos envolva, nos ilumine e nos fortaleça em nosso ideal, dando a todos nós paz, amor e luz. Muita paz em nossos corações. Posso falar do livro? Eu vou te fazer umas perguntas, você fala. Tá bom. Deixa eu aproveitar que você está aqui. Você mencionou sobre renúncia. O que é a renúncia? O médium que não renuncia, que conceito você poderia, que definição você poderia nos dar de renúncia na vida de alguém que queira ou que busque se ligar ao trabalho com os amigos espirituais? É uma pergunta muito boa, porque a renúncia talvez seja o maior companheiro de um trabalhador aqui na Terra. Quando nós temos a oportunidade de ler os livros há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, livros em que muitos personagens caminham de um livro para o outro, nós vemos que a renúncia é a palavra-chave para todos que querem deleitar uma vida melhor do outro lado. Às vezes nós procuramos a felicidade apenas aqui, mas às vezes a renúncia daqui vai nos levar às alegrias espirituais do outro lado. Aqui estamos de passagem. Renúncia é escolha. Para estarmos aqui, nós não renunciamos a estar algumas horas com a nossa família, mas isto não quer dizer que nós não o amamos. Isto não quer dizer que o centro espírita vem em primeiro lugar. Nós podemos tudo, desde que tenhamos sabedoria em utilizarmos o nosso tempo, desde que façamos as escolhas certas, para que no amanhã não nos arrependamos dos caminhos que nós escolhemos. Renunciar nada mais é do que eu colocar limites para aquele homem velho e permitir que o homem novo alce voos cada vez maiores. Não é fácil, mas temos condições para isto. André, a Dona Ivone Pereira, ela foi, nas obras que temos dela, ela foi responsável. Ela teve uma criatura que se apaixonou perdidamente por ela e por descuido da sua atenção na vida afetiva, ela levou com que essa criatura cometesse o suicídio. Ela foi responsável por esse suicídio. Nós observamos um grande número de pessoas que às vezes querem se suicidar porque tiveram um insucesso afetivo, um relacionamento que não deu certo, um casamento que findou. Pessoas que querem se suicidar porque tiveram um insucesso na vida profissional.
pessoas que querem se suicidar porque um familiar querido, um pai, uma mãe, desencarnou, faleceu também. Como é que ficam essas situações? O Espiritismo foi a primeira doutrina cristã a falar livremente sobre a separação entre os casais, em que Allan Kardec deixa para todos nós que, tentado todas as tentativas, diálogo, trocas afetivas, e já partindo para agressão verbal e física, antes cada um no seu canto, do que ambos associando para si novos karmas. Kardec deixa com muita beleza para todos nós. A partir do momento que nós reencarnamos, a vida é uma escolha nossa. Muitos de nós podemos imaginar que a vida está toda organizada e que o destino está escrito. Quando os companheiros puderem, procurem ver nas obras de Kardec se ele menciona a palavra destino. Não, porque o destino está aberto conforme as nossas escolhas. Muitas pessoas vêm com o compromisso de passar com o cancro, que no Brasil nós chamamos de câncer, e muitas vezes no seu estágio benigno, apenas uma situação para a pessoa refletir, mas ela é uma pessoa vingativa, que carrega consigo muito ódio, que carrega consigo muitos pensamentos que não condizem com o amor. De um cancro benigno pode se tornar um cancro maligno, como o inverso também é verdadeiro. Os insucessos talvez sejam o maior desafio para todos nós, porque nós estamos aqui para sermos felizes, mas os nãos ainda fazem parte. Os nãos ainda caminham conosco. Eu me recordo, neste momento, de uma mensagem de Emmanuel, pelo Chico, falando sobre o carnaval. Esta mensagem é de 1939. O carnaval no Brasil não era o que é hoje. Era um carnaval sadio. Não sei se o sadio no Brasil tem a mesma definição para aqui. É a mesma? Pois. Era um carnaval que não tinha nada do que nós vemos na atualidade. E lá, só que nós sabemos que é uma mensagem futurista. Emmanuel diz num parágrafo as seguintes palavras: muitas vezes nós somos imbuídos de um amor temporal, de uma ilusão temporal, e num minuto de desvario nós podemos comprometer a nossa atual encarnação com compromissos já com a próxima. Relacionamento não é fácil. Seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento perante nós mesmos. Se enfrentarmos a nós mesmos é uma luta, que dirá quando tem uma outra pessoa que muitas vezes pensa diferente de nós. Talvez o nosso equívoco é logo ao conhecermos uma pessoa já imaginarmos que é a nossa cara metade, já é a pessoa que vai nos fazer feliz, sendo que muitas vezes ela apareceu, ou ele, na nossa vida, para nos mostrar determinadas coisas que não víamos, mas com uma duração limitada. Muitas outras vezes temos o compromisso de juntos estarmos, mas temos livre-arbítrio e podemos dizer não, como Allan Kardec nos deixa muito bem definido. As reencarnações podem ser duas, a compulsória e a missionária. A programada são 3, aquela que nós viemos conforme a necessidade de virmos, compulsória, com um planejamento mínimo, mas sem um detalhamento maior. Existe aquela programada, como é o caso de Sigismundo, no livro Missionários da Luz, e nós vemos também as reencarnações missionárias. Então as ligações aqui na Terra nem sempre são marcadas por um planejamento como muitas vezes nós imaginamos. Os acontecimentos kármicos, sim, os reencontros nem sempre. Quando falamos de amor, nós não falamos de uma conta exata. E encontrarmos uma pessoa que amamos é respeitarmos que às vezes ela nos ama, mas naquele momento não nos quer. Fato ou facto para vocês aqui, que nós podemos ver no livro Renúncia. Alcione, um espírito de alto grau hierárquico, ao ponto de já não mais coabitar a Terra, coabitar Sírios, que está há 10 anos
do nosso tempo de distância nossa, mas ela deixou para trás um grande amor, um amor que não havia compreendido o que ela já tinha compreendido. E ela pede para reencarnar e ajudar o Carlos, o coração ligado ao seu. Mas naquela oportunidade reencarnatória, ela não queria nada mais com ele do que uma amizade. Ele não. Ele queria tê-la como uma companheira, como uma mulher, e não apenas e tão somente como uma amiga. Por ele não aceitar a opção dela, ele caminha por outros caminhos. Ele estava na Espanha e ele conhece aquela época difícil da Inquisição e se tornou um inquisidor. Além de tudo, ainda agravou o seu processo reencarnatório. Então, as reuniões entre famílias, as reuniões entre casais, hoje se fazem muito mais pelo viés provacional do que propriamente dito pelo viés do amor, como Emmanuel fala das almas gêmeas, como Emmanuel fala do elo que ele tinha com Lívia, por exemplo, no livro Há 2000 anos. Então são matérias que mereceriam da nossa parte um estudo mais aprofundado para vermos o que é afinidade, o que é reencontro provacional e reencontro missionário. É interessante que Peralva nos diz dos 5 tipos de casamento que existe, apenas um é o reencontro de almas. Os outros 4 são formas de resgate do ontem. Obrigado, André. Fale-nos sobre a obra, então, que você está divulgando. Pois bem. Nesta jornada, estamos lançando meu segundo livro, O Poder da Liberdade. Tanto este quanto o primeiro, doei todos os direitos de autor para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E lá no Brasil, nós temos uma realidade social um tanto mais agravada do que nós podemos verificar em Portugal e nos outros países europeus. Lá, uma associação espírita tem muitos departamentos de ajuda àqueles menos favorecidos da matéria. Nós, por exemplo, em Itapira, nós temos 2 vezes por semana a sopa fraterna. A nossa sopa é muito parecida com a sopa de pedra aqui de vocês. E vai cerca de 300, 400 pessoas almoçar conosco. Como eu trabalho às quintas, eu participo apenas aos sábados. Nós também temos um trabalho, um ginecologista na casa, e damos todo o pré-natal gratuito para aquelas mães grávidas com 12, 13, 14, 15 anos. E paralelo a isto, nós temos algumas mulheres que ajudam na confecção do enxoval para estas mães muito carenciadas, que muitas vezes não têm a roupinha para colocar no seu filho ao tirá-lo do hospital. Temos também a formação e a distribuição das cabazes, a ajuda aos sem-abrigos, e estamos agora, o centro se tornou pequeno, estamos construindo o nosso 3º anexo, mais 2.000 metros de área construída, em que tem muitos amigos no Facebook que vêm acompanhando o crescimento daquela obra. Então estas são algumas atividades do que o livro ajuda lá em Itapira. Então quem quiser um autógrafo, nós estaremos alguns minutos mais antes de retornarmos para o Porto. Desde já, agradecemos a oportunidade de estar com os amigos queridos e desejo muita paz e votos de muita felicidade. Eu vou tomar um pouco mais de água. À vontade. Vamos então fazer a nossa prece, encerrando a primeira parte das nossas atividades. Envolvidos nessa psicosfera de harmonia, de alegria, de júbilo espiritual, os nossos pensamentos fixados na figura inesquecível de Jesus, nossos corações harmonizados, Senhor Jesus,
doce amigo de todas as horas, de todos os instantes. Eis que é noite, e aqui nos encontramos, Senhor, envolvidos em torno do Teu Evangelho, a fim de recordarmos estas lições sempre necessárias à nossa compreensão e crescimento espiritual. Nessa noite, neste mês, em que enaltecemos o louvor à vida, em que nos recordamos de Francisco Cândido Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de Camilo Castelo Branco, automaticamente, Senhor, sentimos-nos agradecidos em louvor, em júbilo, pelas bênçãos que a vida nos é capaz de oferecer, pelo corpo físico que trazemos, pela família, pelos amigos, por aqueles que nos sustentam afetivamente. Agradecemos-te, Senhor, pela bênção do trabalho, do pão, do teto. Agradecemos-te, Senhor, por esse dia que se foi, por essa noite que nos envolve e pela concessão dos sentidos que nos permite ouvir, ver, sentir, alimentar-nos. Agradecemos-te, Senhor Jesus, as mensagens que nos consolaram o coração nessa noite, que à luz da doutrina dos Espíritos possamos compreender mais e melhor as dúvidas, as questões que nos aturdem, por vezes permitindo-nos surpreender em ondas, em climas mentais de medo, de tristeza ou de angústia. Agradecemos a assistência do nosso anjo de guarda e dos benfeitores espirituais da casa, daqueles familiares queridos que, embora ausentes do corpo, prosseguem no mundo maior, vigiando e sustentando os nossos passos. Oramos por aqueles que, ignorantes, magoados, feridos, ainda prosseguem no mundo espiritual, sem nos terem perdoado ou compreendido ainda agora. Conforme a tua assertiva, por eles nós oramos e pedimos que também lhes chegue na alma o momento de despertar. Envolve a todos que aqui se deslocaram, aqueles que gostariam de estar, mas por motivos diversos não puderam. Que cada um, dentro do seu pedido, da sua súplica, da sua aspiração, possa ter atendido a sua rogativa espiritual. Envolve-nos assim, amparando-nos neste momento e sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.